Eu vos convido, por favor, para que abram as vossas Bíblias no Evangelho que segundo escreveu João, no capítulo de número 11. Glória a Deus. Capítulo de número 11. Todos nós, acredito que já ouvimos falar sobre a ressurreição de Lázaro, mas há um versículo que no dia de hoje queimou ao meu coração e, sendo obediente, eu quero obedecer à voz de Deus e compartilhar com os santos, os amados irmãos. Amém? João capítulo 11, versículo de número 5. Ora, todos encontraram, não? Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Mais uma vez. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Pois bem, analisando este versículo, peço toda a atenção dos amados irmãos para que nós não deixamos e passamos desapercebidos algumas citações, pois vou ser bem incisivo. Serei como o bisturi de um cirurgião, que não pode cometer falhas. Amém? Jesus amava quem? Marta, Maria, a Lázaro. Só essa palavra amava a esta família, isso traria todo o gozo, toda a alegria, todo o prazer de estar na presença do Senhor. Quando ouvimos a palavra amar, o que nós esperamos? Proteção, afeto, carinho. Assim como o marido ama a sua esposa, ele demonstra o seu amor, às vezes não com obras, nem com atitudes, mas com palavras. A esposa mesmo retribui o seu amor para com o mesmo, e ambos têm as suas sementes, os seus filhos, e demonstram o amor para com eles. E isso vai até a partida do homem ou da mulher. O filho pode crescer, ter os seus filhos, sendo os netos, bisnetos, mas para o pai, o sacerdote da casa, sempre vai ser um menino e vai tratar ele com muito amor, com muito carinho. Quando Marta, Maria e João ouve, ou melhor, Lázaro, sabe-se que Jesus amava, porque o João, ele diz que amava. Essa palavra nos traz total garantia do que o pior não vai acontecer. Porque quem está amando é Jesus. Então essa família poderia viver o melhor. Não passaremos por nada, não teremos dificuldade, não enfrentaremos, estaremos na paz, no gozo, estaremos na presença, vamos viver o melhor desta terra. Mas não é bem assim. Esse amor, muitas vezes, como estar aqui na Bíblia, ele não foi respondido quando o problema chegou. Esse amor não foi respondido quando a doença, que não escolhe porta de pobre, de rico, de servo ou não servo, bateu e adentrou. Era simplesmente uma enfermidade que se agravou. Quando o desespero chegou,
Maria se reúne com Marta. Marta, quem sabe, foi na presença de Lázaro e disse: vamos avisá-lo, porque ele nos ama. Então mandaram um mensageiro ao encontro de Jesus. O homem caminhou um dia, chegou lá, encontrou Jesus e disse: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu ama. O problema chegou lá. Ele está enfermo. Quem sabe até o mensageiro já esperava: Jesus vai arrumar as coisas e vai junto com o mensageiro para Betânia. Mas não. Jesus não sequer respondeu uma palavra de consolo, de conforto, ou mandou um recado para Marta e para Maria. Ele somente disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para que o Filho de Deus seja glorificado nela. O que Deus está impulsionando para comigo e para com os senhores e senhoras nesta noite é: Ele tarda. E eu tenho a liberdade em dizer, liberdade em dizer. Sabe quantos anos eu sou solteiro? Solteiro. Há 22 anos. Tenho vida com Deus, tenho vida no altar do Senhor. 27 anos de missionário, evangelista. 22 anos, 22 para 24 anos, solteiro, vivendo ali nos pés do Senhor. Eu tenho a liberdade para dizer, e não é demagogia para alegrar e para consolar, é a palavra do Senhor. Ele tarda mais? Já dizia o profeta, que o Senhor não tarda segundo a tua palavra. No entanto, Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte. E não falou nada para o mensageiro: leva uma palavra de consolo, de ânimo, de esperança para eles lá, não. Jesus nem sequer saiu no lugar e ficou ali ainda 2 dias. Até que Jesus olha para os seus discípulos e disse: vamos outra vez para a Judeia. Mas tudo indica que o mensageiro retornou para a aldeia. Marta e Maria esperavam um recado do Senhor, uma palavra, um sinal, um ato, uma ordem, alguma palavra de consolo, mas nada. Maria então ficou um pouco frustrada, não sei, Deus assim o sabe, como também Marta, mas Jesus não veio. E assim é conosco muitas vezes, diante de algumas batalhas, aflições, angústias, problemas e tentações, o Senhor às vezes não nos livra dela, mas nos livra da tentação. A liberdade de Deus está sobre a minha vida. Deus não tem livrado pessoas aqui do problema, mas Deus está dizendo: eu vou te livrar no problema. Deus não te livrou da doença, mas Ele vai te livrar na doença. Deus não te livrou da angústia, mas Ele vai te livrar na angústia. Bem, já dizia o salmista, que o Senhor nos livra de todas. No entanto, eu vou acelerar. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: nós vamos para lá. Houve ali um diálogo dizendo: mas agora há pouco procuravam te apedrejar e vai tornar para lá? Vamos também para morrer com ele? Jesus então disse aos seus discípulos: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertar-lhe do sono. Até que ele disse muito bem claro: Lázaro está morto. Jesus então chegou perto da aldeia, mas não entrou na aldeia. Jesus não avançou. 2 dias depois, e Jesus teve o conhecimento que já fazia 4 dias que Lázaro estava morto. Ficando na beira, mas não entrou na aldeia. Os mensageiros viram que Jesus chegou, foram até Marta e disse: Marta, ele está aí. Aonde? Está na beirada, não entrou na aldeia. Ele está lá com os discípulos. Marta foi ao encontro dele. E a Bíblia descreve que ela disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido.
Mas diga somente aí uma palavra, quem sabe, né? Deus pode fazer uma grande obra. Jesus disse: seu irmão vai ressuscitar. Eu creio na ressurreição do último dia. Jesus disse: eu sou a ressurreição, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, vai viver. E ela disse: eu creio, Senhor, que tu és o Filho de Deus. Mas o que chama a atenção é que Marta, ela somente disse: se tu estivesse. Jesus não entrou na aldeia. Ela foi até a sua casa e anunciou para Maria, dizendo: Maria, o mestre está aqui e chama-te. Maria então se arrumou, se ajeitou, saiu apressadamente. Os judeus que estavam chorando com ela viram, foram atrás dela, e ela chegou até Jesus e prostrou. Olha a diferença de Maria para Marta. Se prostrou aos pés de Jesus e disse: se tu estivesses aqui, Senhor, meu irmão não teria morrido. Mas analisando as passagens, os textos, nós vemos que outrora, Jesus ele adentrou numa aldeia chamada Betânia, a mesma de Marta e de Maria. E quando ele adentrou, a Bíblia descreve que Marta, escute bem, recebeu Jesus, só que não parou para ouvi-lo. Maria ajoelhou, sentou no chão aos pés de Jesus e parou para ouvir a sua palavra. Existe uma diferença daquele que recebe e daquele que para ouvir. Muitos recebem, mas não quer parar para ouvir. Muitos dizem eu sou, mas não para ouvir o que ele tem para falar. Mas nos atos e nos acontecimentos, existe uma diferença de quem parou para ouvir. Quem parou para ouvir, Jesus compara que é como aquele que criou e fez uma casa na rocha. E vendo os ventos, as tempestades, os rios, não abala a estrutura. Agora aquele que só recebe qualquer vento, qualquer tempestade, logo se perde, desanima, cai e perde a direção. Mas aqueles que ouvem, que são alimentados pelo Evangelho, na alegria, na tristeza, na bonança, na perda, eles sabem que tudo há de passar. Maria então havia prostrado. Marta se incomodou com Maria e disse: Senhor, não te importas que eu faça todos os serviços e Maria fique aí te ouvindo? Fique aí te ouvindo. É preciso parar para ouvir, amém? É necessário parar para ouvir. Jesus olhou para ela: Marta, estás muito ansiosa, distraída com tantas coisas, e você está perdendo a oportunidade. Agora Maria escolheu a melhor parte, isso que não vai ser tirado dela. Então nós temos que parar para ouvir. Quando nós paramos para ouvir, isso fará a diferença nas nossas vidas no amanhã. Porque o Senhor fala, o Senhor consola, o Senhor anima, o Senhor alerta, o Senhor mostra, o Senhor vai levantando os teus servos, levanta os pastores, evangelistas, missionários, a irmã que louva, levanta os levitas para falar com a amada igreja. E olha aqui, de 7 igrejas, de 7, no Apocalipse, 5 foi repreendida. Eu tenho contra ti. Uma foi consolada, a Esmirna. A outra foi totalmente edificada, Filadélfia. Tenho visto que tu tem poucas forças, mas não negaste o meu nome. Coloquei uma porta aberta diante de ti e ninguém a pode fechar. Aleluia, o que o Senhor estava dizendo para a igreja que se agradava era: há uma conexão entre céu e igreja, igreja e céu, bendito seja. A igreja se preocupava com as limitações, a igreja se preocupava com os terremotos,
com a oposição que se dizia judeu, mas era uma sinagoga que alfinetava, perseguia a verdade do Evangelho, o Evangelho. O tempo que nós estamos vivendo, no Brasil principalmente, é aquele que é enraizado no Evangelho e construiu a sua casa sobre a rocha, está sofrendo opressão dos crentes. O modernismo, as coisas novas. Jesus não precisa dessas coisas, não. Jesus precisa de joelho no chão, um coração quebrantado e um servo que diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. No entanto, ele disse: na tribulação te livrarei da hora da tribulação. E ele anuncia ainda: guarda o que tu tens para que ninguém tome. O adversário quer tomar a tua fidelidade, destruir a tua fidelidade, destruir a tua alegria, destruir aquilo que você recebeu do Senhor. Vai um alerta da parte de Deus. Não negocie, não se entregue, não procure coisas novas, mas fique firme aonde Deus te colocou, diz o Senhor. Passei anos orando em particular. Nós gostamos muito de orar no monte em Marília. E uma das orações foi: Deus, eu não estou vendo mais acontecer o que acontecia antigamente. E orando, Senhor, um avivamento, algo grande, especial, até que Deus teve misericórdia nesses anos, desde 2020, no monte, orando quase todos os dias. Deus teve misericórdia e disse: pregue Lázaro e o rico. E quando eu estava pregando sobre o céu e o inferno, eu vi Deus visitando a sua igreja. Até que vieram a mim e disseram: irmão, eu estou há mais de 20 anos na igreja, nunca ouvi falar isso. Nós não precisamos acrescentar nada. Nós precisamos é do poder de Deus na nossa vida. Pedro pregava: Jesus cura, Jesus batiza, Jesus foi crucificado, e o Senhor fazia a obra. O Senhor precisa de homens e mulheres santificados. E eu vou dizer para vocês, isso está em falta. Falta. Que Deus tenha misericórdia. Voltando. Maria prostrou, Marta não prostrou, e isso faz a diferença daquele que para ouvir a palavra do Senhor. Independente da ocasião, de tempos em tempos, independente, temos que ouvir a voz do Senhor e não procurar ouvir o que nós queremos. Quando Jesus chegou ali na aldeia, Maria se prostrou. Jesus olhou ali o pranto dela, o clamor dela. A única pessoa na Bíblia referente a prostrar diante de Jesus como Maria fez, a Bíblia descreve que Jesus perturbou-se em si por causa de Maria. Sabe o que é isso? O céu se move por causa de uma pessoa. O céu se move. Eu estava pregando em 2011, na Flórida, em Deerfield Beach, e estava pregando o Evangelho. Uma irmã glorificava a Deus. Um rapaz lá no fundo falava: para de glorificar. E eu pregando sobre o culto no céu, que os santos diziam, os anjos diziam: santo, santo. Aquela irmã não estava se contendo da presença de Deus. E aquele rapaz repreendendo ela: para de gritar, para de gritar. Até que eu falei: eu vou parar de pregar porque está incomodando. Aquela irmã veio aqui na frente desesperada, disse: não para, não para.
porque faz anos que eu estou pedindo a Deus para ser renovado e sentir a presença dEle. Então não para. Não para. Era o desejo dela, a vontade dela. E às vezes a oposição está ali, incomodando, parando, travando. Não dê ouvidos à oposição. Procure a Deus, honre a Deus, que Ele te exaltará. Vamos finalizar. Jesus perturbou-se, olhou para Maria e disse: onde colocou? Onde puseram ele? Por que Jesus não se comoveu com Marta, mas se comoveu com aquela que para ouvir? Aonde colocou, Maria? Vem ver, Senhor. E levaram ele diante da tumba. Era uma pedra, todos conhecem na história. Jesus disse: tirai a pedra. Marta, que age naturalmente, ou até mesmo uma carnal, já colocou o problema: Senhor, cheira mal. Maria já ficou quietinha ali. O que será que ele vai fazer? Marta já tomou a frente: Senhor, cheira mal. Isso não vai acontecer, não pode acontecer, isso é impossível. Maria já ficou atenta: ele vai fazer alguma coisa. Quem para ouvir tem discernimento de quando Deus está trabalhando. Tem discernimento. Se Deus está em silêncio, Ele vai dizer: Deus está trabalhando. Ele vai preparar o momento certo. Ele tem a hora certa. E às vezes você vai passando na espreita, você fica triste, mas de repente o Espírito Santo te visita e você já está alegre. Deus está trabalhando. Ele trabalha. Agora Marta, ela vai na normalidade da vida. Não tem jeito não. Você está perdendo tempo. Você está aqui na América, vai ganhar dinheiro. Você poderia estar trabalhando agora. Ganha dinheiro. Faz aí o pé de meia. Ajunta, manda para o Brasil, compra bens. Mas não, eu resolvi sentar para ouvir. Aleluia. Eu resolvi sentar para ouvir. Jesus perturbou-se em si. Parou diante do túmulo. Mandou tirar a pedra. Aquela da formalidade da Marta, né? Cheira mal. Jesus mandou tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: eu te dou graças a Deus por haveres me ouvido. Eu bem sei que tu sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa da multidão, para que creiam que o Senhor me enviou. E Maria estava ali, ó. Vai sair coisa aí. Vai acontecer. Aleluia. Vai acontecer. Vai acontecer. Você não está entendendo? Eu vou refrescar a sua memória. O que você tem ouvido há anos. O que Deus tem falado contigo há tanto tempo. Ele vem falando com você há tantos anos. Passou meses, dias, anos, Ele vem falando, Ele vem te sustentando. Você pode até dizer, como a igreja de Filadélfia: eu estou com pouca força, mas não negou o nome do Senhor. Mas eu coloquei uma porta aberta diante de ti. O Senhor vem falando. O Senhor vem falando. Você sabe, pastor, que um tempo atrás eu estava pregando na Assembleia de Deus, no estado de Rondônia, Ji-Paraná. Assembleia de Deus na sede. Compartilhei até com a Eliette, com a Karina, filha dela. E eu fui pregar num domingo. Preste atenção nisso. Tenho ali mais. E ali, Assembleia de Deus, os irmãos sabem como é que é, né? O púlpito, bastante pastores, presbíteros, principalmente de domingo. E o Deus me deu uma palavra no quarto que eu estava. Eu falei: meu Deus, que palavra é essa? Mas bem eu pregar essa palavra? E aí eu fui pregar. Lucas capítulo 15, filho pródigo. A parábola do filho pródigo. Parábolas são histórias tiradas da vida diária para descrever e ilustrar certas verdades espirituais. É tipo assim: aconteceu e Jesus expôs.
E a Bíblia descreve que havia 2 filhos, o mais novo e o mais velho. Mas o mais novo, aos cuidados do pai, disse: dai a parte que me pertence. O pai não julgou, não criticou, concedeu, ele saiu de casa. E a palavra foi essa. Sabe o que eu preguei? Qual foi o tema? Começa a se desviar da presença de Deus dentro da igreja. É dentro da igreja que você perde a motivação. É dentro da igreja que você começa a ficar triste. É dentro da igreja que você começa a pensar nas coisas da vida e dizendo: não, mas o evangelho não é bem assim. Eu acho que eu posso fazer algumas coisas. Jesus então expõe essa parábola dizendo sobre o filho pródigo. Se eu e você não vigiarmos constantemente, nós vamos nos afastando da presença de Deus lentamente. Não responde para mim, responde para você mesmo e para o céu. Eu faço uma pergunta, você responde para a sua consciência e para o céu. Quer que eu faça a pergunta? Diga, faça a pergunta, missionário. Você é o mesmo crente de quando você se converteu? Você ora como você orava? Você renuncia como renunciava? Você está no mesmo ritmo de quando você começou? Pergunta difícil é essa, hein? Mas as coisas, missionário, não é bem assim, né? Tem as coisas da vida, mas a vida espiritual não tem disso. Se você não tomar conta, você está iniciando para se afastar dos caminhos do Senhor. Eu fui pregar num congresso da igreja. Um congresso da igreja. Sabe como é que é congresso no Brasil? Enche de gente, né? E eu fui pregar, eu preguei Lucas 13 ou 14, não me lembro. Quando Jesus, com licença, eu vou só expor. Jesus estava caminhando, a multidão estava atrás. Jesus ouvindo tudo aquelas histórias, ele pegou e voltou e disse: aquele que não aborrecer pai, mãe, irmãos, amigos, irmãos, filhos, por amor de mim, não é digno de mim. Aquele que não pegar a cruz e seguir-me, não pode ser o meu discípulo. Ai, meu Deus do céu. É sério, pastor. Metade saiu. Ficou ali 3/4 de pessoa. Só os discípulos. O evangelho não é isso que andam pregando por aí, não. O evangelho continua sendo porta estreita. Aleluia. Aleluia. E ele diz assim: quando você começar, ele pegou uma referência de uma torre construída em Jerusalém. Não pare. Porque se você parar no meio do caminho, você vai passar vergonha. Então, se você quer ser o meu discípulo, analisa muito bem o que é ser discípulo e crente, e segue-me. Aleluia. Seguir a cruz esteja preparado para qualquer momento repentino, dor, sofrimento e tristeza. Mas saiba de uma coisa: Ele consola, alerta, abençoa, levanta e dá vitória. Né? Vamos mais uma? Vamos mais uma? Chegou um rapaz e disse: Senhor, eu te seguirei. Jesus olhou para ele: segue. Pois bem, a raposa tem os seus covis e a ave do céu tem os seus ninhos, mas o Filho do Homem
não tem onde reclinar a cabeça. Sabe o que Jesus está dizendo? Tu quer facilidade na vida, conforto, prosperidade? Está no caminho errado. O outro disse, aí foi Jesus que disse, ei, você, me segue. O primeiro falou que ia seguir, o segundo foi Jesus que disse, me segue. Ele disse, não, agora eu não posso não. Eu vou sepultar o meu pai. O pai não havia nem morrido ainda, eu vou sepultar. Hoje não. Jesus olhou para os seus discípulos. Aí o outro disse assim, ei, Senhor, eu vou te seguir. Mas deixa primeiramente eu despedir de algumas pessoas. Jesus olhou para os seus discípulos e disse, quem olha para trás não é apto para o reino de Deus. Sabe o que é isso? Quem olha acima do ombro para trás, perde a direção do caminho da salvação. O porquê que Deus está falando isso, missionários? Sabe por quê? O amor de Deus é tão grande para conosco, que Ele quer que eu e você sejamos salvos. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus para diante do túmulo, e Ele diz, Lázaro, vírgula, diz a Bíblia. Não foi uma ressurreição assim, não. O corpo estava em decomposição. O corpo estava em decomposição. Por favor. 12 horas, o sangue já não circula mais, ele começa a ir para a parte inferior. No entanto, a parte superior fica branco, sem oxigenação. O dedo fica pálido, branco. Os olhos na sua órbita, ele vai para o fundo, por isso que fica tão profundo aqui. O cérebro, que é gelatinoso, fica líquido. Os órgãos relaxam. 24 horas, 36, 48, o corpo já começa a estufar, os gases começam a sair pelos seus orifícios. Nós que temos dentro de nós micróbios, vermes, começaram a se manifestar, devorando por dentro e saindo pelos orifícios. Vem a petrificação, a carne já está ficando escurecida. O processo é doloroso, é dolorido, é nojento, mas se nós não cuidar desse templo e não tomar banho dentro de 48, 24 horas, cheira mal. Vós sois templo do Espírito. Sois templo. Isso daqui é um pedaço de carne lançado no campo para servir de esterco. Cheira mal. Quando Jesus disse Lázaro, aleluia, Lázaro, começou o processo da recomposição. Foi, voltou. Jesus deu um tempo, aleluia. Jesus deu um tempo. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Eu estou lhe dando um tempo. Sabe o que tempo que é esse? Você foi num processo, agora eu começo um novo processo. Eu vou recompor o que se perdeu, eu vou ajuntar o que foi levado, eu vou edificar novamente, diz o Senhor. Aleluia. Saiba de uma coisa, às vezes é preciso sim perder para ganhar. Às vezes é preciso lançar dentro do poço e dizer, Senhor, cadê os irmãos, família, etc. Lançar uma cota, tirar você, coisas piores acontecer, para Deus mudar um cenário. Louvado seja. Aleluia. Começou a recomposição. E eu vou falando da recomposição, você fique no espírito. Porque Deus vai começar a recompor coisas. Lázaro. Aí começou a recomposição. O corpo começou a voltar no seu estado. A putrificação, os ossos começou a criar carne. A cor foi voltando ao normal. E está lá parado, né? Não tem vida, mas ele está fazendo. Repita assim comigo.
Não tem vida, mas Ele está fazendo. Eu não estou vendo, mas Ele está fazendo. E o processo pode ser difícil, mas Ele recompõe. Recompõe. O Senhor vai recompor essa igreja aqui, louvado seja. O Senhor vai recompor a membresia desse santuário. Muitas vezes, muitas pessoas saíram em busca de novidade, mas vão retornar e vão dizer: aqui tem a verdade, louvado. Tem a verdade. Começou o processo da recomposição, minha amada irmã. Deus está trabalhando na sua vida de uma forma especial. O Senhor diz para mim, para lhe dizer: eu não esqueci de ti. Tu tem gemido na presença de Deus com poucas palavras, mas tem fluído no altar de Deus. Deus diz assim como Ele fez com Simão: o Espírito de Deus vai te tocar e vai te levar aonde está a promessa. A promessa não vai vir até você, você vai até a promessa, porque é Deus que está te levando. Deus diz assim que a tua noite vai ser uma noite de paz, vai ser uma noite tranquila. Eu contemplo um ser todo de branco do teu lado, e eu vejo as mãos sendo estendidas, e o Senhor está dizendo: eu toco na saúde física e na saúde emocional dela hoje. Uma grande obra e uma grande glória há de ser manifestada na sua vida. O Senhor torna a dizer: eu não esqueci dela, portanto te prepara. Vem uma renovação da parte espiritual, e Deus hoje está tocando num coração ao favor da tua vida, para que Ele seja enaltecido e glorificado. Começou o processo da recomposição, pastor. O corpo começou a mudar. Os vermes começaram a tomar o seu devido lugar. O corpo foi desinchando. Os órgãos foram tocando o seu devido lugar. O cérebro já estava agora gelatinoso novamente. O coração tomou o seu lugar, o pulmão, os rins. O corpo agora estava restaurado. E ali veio o desfibrilador de Deus no coração de Lázaro. Viva, viva. Tudo indica que o Espírito estava no seio de Abraão. E quando ele disse Lázaro, Lázaro desceu do seio de Abraão, entrou dentro daquela tumba, tomou posse do seu corpo físico, ele se levantou e saiu de lá de dentro. E a Bíblia diz que o Senhor disse: desligai as faixas e deixa ele ir. Fecha os teus olhos, por favor. Aleluia. 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 Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. Deus está dando forma novamente. Deus está restaurando. Deus está reconstruindo. Deus está trazendo de volta o que foi. Pela tua fidelidade tu perdeu, mas o Senhor está dizendo: a tua fidelidade faz com que eu renove todas as coisas em prol da sua vida. Deus está recompondo, está restaurando a tua vida espiritual, restaurando os teus ânimos, a tua força, a tua esperança, os teus ânimos. O Senhor hoje está chamando o teu nome. Deus está restaurando a tua saúde física agora. Deus está restaurando a tua saúde física, a tua saúde emocional, a espiritual. Deus está restaurando todas as coisas nesta noite. Louvado seja. O Senhor está fazendo uma obra. O teu nome foi dito, o teu nome está sendo dito. Louvado seja. Aleluia. Aleluia. Arabla cana rabla séria. Le mandarás que onde o rementre a fácia. Alamantria, não tenha nada por perdido, diz o Senhor. Não tenha nada por derrota, diz o Senhor. Não tenha nada por finalizado, diz o Senhor. Aleluia.
Escute bem, preste atenção, já vou finalizar. Uma palavra que Deus acendeu no meu coração e finalizo. Ezequiel estudava para ser sacerdote, conforme os seus pais eram sacerdotes. Ezequiel, aproximadamente 25 anos, estudava por ser sacerdote. Mas devido às desobediências da nação, ele foi levado para o cativeiro na Babilônia. Mas a promessa de Deus tinha e estava sobre Ezequiel. Escute, preste, já vou finalizar. O sonho dele foi interrompido, a carreira foi interrompida, os planos foram interrompidos, tudo por causa da desobediência alheia. Mas um dia, ele estava junto ao rio Quebar. Ele olhou para o norte e ele viu uma nuvem se movendo da cor âmbar, um amarelo misturado com laranja. Aquele quando vem o pôr do sol, que fica aquela cor maravilhosa. Ele olhou aquilo e espantou, e de repente ele viu saindo dentre aquela nuvem relâmpagos, trovões, e saiu seres viventes dentre aquela nuvem. A Bíblia descreve que tinha rosto de homem, outro rosto de boi, um rosto de águia, um rosto de bezerro, um rosto de leão. E começou a sair dentre aquela nuvem. E ele viu que tinha uma roda dentro da outra e cheio de olhos. E conforme ele se movia. Ele ia para cá, eles iam para cá. Não se viravam porque a roda girava. E ele viu sobre aquela nuvem um firmamento de cristal. E havia um trono em cima daquele firmamento. E ele presenciou da cintura para baixo. E os teus pés eram latão reluzente. E um arco estava sobre ele. No entanto, ele presenciou aquele movimento e ele ouviu uma voz. E quando ele presenciou esta visão, ele caiu de joelhos de temor e de espanto e perdeu a força. E ele ouviu uma voz que disse: Filho do homem, põe-te em pé, que eu falarei contigo. Eu não estava lá, mas o Espírito de Deus que está aqui estava lá. Ele, como homem, não consigo me colocar em pé. Que glória é aquela, pastor? Que coisa sobrenatural. E a voz disse: põe-te em pé, filho do homem. Não dá. Sabe quando você quer, mas não consegue? Sabe quando você tem a vontade, mas não tem a força e não sabe como fazer? É a mesma coisa você dizer para uma pessoa com depressão: você não precisa passar por isso, mas você não sabe o que é uma pessoa com depressão, não tem força. É você olhar para um cadeirante e falar: sai dessa cadeira. Ele vai: eu quero, mas não consigo, não tem força nas pernas. Uma pessoa que está na maca: sai dessa maca, ele não vai sair. Sai da UTI, desliga esses aparelhos, tu não precisa, mas não posso não. Põe-te em pé, filho do homem. Então, Ezequiel 2, 1 ao 3. Então, o Espírito de Deus se apoderou de mim e eu me coloquei de pé. Você não vai ser mais sacerdote. Agora tu é profeta no meio da geração e da nação rebelde. Por que desta palavra? Finalizo aqui. Deus está dando forças sobrenaturais para você, para mim, para nós. Aquilo que era difícil, tu vai ter uma facilidade tão grande. Principalmente em voltar a orar, buscar, se consagrar em prol do reino de Deus. O Espírito de Deus está se apoderando.